No último domingo, na última oportunidade em que nós estivemos aqui no púlpito, nós encerramos o capítulo de número 14. Hoje daremos início a mais um novo capítulo em nossa série de sermões intitulada A Mesa com Jesus, capítulo de número 15. Abra aí a sua Bíblia. Nós faremos a leitura dos versos de número 1 até o verso de número 8. Eu farei a leitura. Os irmãos podem acompanhar silenciosamente, lembrando aos irmãos que a versão que eu me utilizo dela aqui é um pouquinho diferente, mas nada que compreenda a compreensão dos irmãos. Aqueles que puderem, depois da leitura, mantenham suas Bíblias abertas para que nós possamos passar a reflexão, a exposição do texto bíblico. Nos diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça uma vez mais, nós vamos falar com o Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que vivemos até agora. Deus, pelo modo como o Senhor já nos tem falado, pela bênção de podermos cantar os louvores do Senhor. Deus, pela palavra do Senhor lida e ouvida, pelas orações que aqui foram feitas. E, Senhor, agora nós queremos de um modo especial pedir que Tu nos abençoes com a iluminação do Espírito Santo. Agora que depois de termos lido o texto da Escritura, texto para a nossa meditação, nós passaremos a reflexão, ó Deus, naquilo que diz a Tua palavra. Nós queremos sair daqui, ó Deus, certos de que recebemos a instrução do Senhor, que ouvimos a voz de Jesus, que fomos alimentados por Ele. Portanto, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com graça, com misericórdia, e que o Senhor, ó Deus, nos ajude a olharmos atentamente, com interesse, para a palavra do Senhor, para que nós possamos, então, dela tirar, ó Deus, o nosso sustento, nosso alimento para a nossa nutrição espiritual. Nós te pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é sempre bom lembrar o contexto em que as palavras de Jesus elas se dão aqui. Nós estamos diante de um discurso de despedida. Jesus está falando com os seus discípulos momentos antes de ser entregue para ser morto pela mão dos judeus. Uma morte a qual ele foi condenado pelo Império Romano naquele contexto. E por que Jesus está dizendo essas coisas? Qual o teor da mensagem de Jesus? Qual o interesse de Jesus ao dizer estas palavras aos seus discípulos antes da sua morte? Jesus quer consolar os seus discípulos. Jesus quer confortar o coração dos seus discípulos, principalmente para que eles saibam que tudo aquilo que haveria de acontecer muito em breve estava acontecendo de acordo com aquela que era a vontade de Deus o Pai. Mesmo a traição, a morte de Jesus,
tudo isso fazia parte do plano eterno de Deus, de redimir todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Bom, talvez somente isso não fosse o suficiente para os discípulos, para que eles se sentissem confortados. Então Jesus faz questão de lembrar aos seus discípulos que ele não somente vai ser entregue para ser morto, mas conforme a vontade do Pai e o cumprimento de seu plano redentor, ele ainda ressuscitaria, ele haveria de voltar para os seus discípulos, tanto presencialmente, corporalmente. Ele permaneceu com seus discípulos ali depois de ter ressuscitado dos mortos por um período de 40 dias. Mas depois disso, Jesus disse aos seus discípulos que ele haveria de estar presente com eles também por meio da vinda do Espírito Santo. E lembrar disso aqui nos faz também lembrar de outra razão por trás das palavras de Jesus no discurso de despedida. Jesus queria não somente confortar os seus discípulos a respeito de sua partida, mas Jesus queria conscientizar os seus discípulos a respeito da missão a qual eles haveriam de dar continuidade agora. E eles somente poderiam cumprir esta missão habilitados pelo poder do Espírito Santo, gozando de uma plena comunhão com Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo. Jesus já havia falado sobre esse conceito de uma habitação mútua com seus discípulos. Jesus disse que quando o Espírito viesse, no versículo 20 do capítulo de número 14, então naquele momento, os seus discípulos iriam saber que ele estava no Pai, que eles estavam em Jesus e que Jesus estava neles. Mas agora Jesus vai falar a respeito dessa habitação de uma forma mais específica, e ele vai fazer isso por meio do uso de uma metáfora. Jesus vai falar com os seus discípulos sobre essa habitação mútua, se utilizando da imagem de uma videira. E a imagem da videira aqui, ela serve como tema, como o contexto da missão que os discípulos haveriam de cumprir. A videira, ela era um símbolo supremo de Israel. Jesus está falando essas palavras aqui do capítulo 15, especificamente aos seus discípulos, depois de ter saído do cenáculo. Nós precisamos nos lembrar que o texto do capítulo 14 se encerra com Jesus chamando os seus discípulos para saírem do lugar onde eles estavam, porque o filho da perdição estava prestes a chegar. Pode ser que Jesus estava, então, no caminho para o jardim, onde ele passaria um tempo orando e onde depois seria preso. Pode ser até mesmo que Jesus tenha dito estas palavras aqui aos discípulos no pátio do templo. No pátio do templo havia uma grande videira dourada. Ela pendia sobre o pórtico do templo. E ela tinha imagens como de cachos de uvas que eram quase do tamanho de uma pessoa. O historiador Flávio Joséfo vai falar especificamente a respeito dessa figura no pórtico do templo de Jerusalém. Um outro exemplo de que a videira era um símbolo supremo na tradição judaica, na cultura da nação de Israel, é que as moedas cunhadas em Israel durante a revolta contra Roma, elas ostentavam o símbolo de uma videira, elas carregavam uma imagem de uma videira. Mas certamente, a razão mais óbvia para que nós vejamos o quanto a videira ela é um símbolo supremo na tradição judaica, a razão mais óbvia se deve ao fato de que no Antigo Testamento, a videira ela era normalmente uma maneira comum de representar a nação de Israel. Ao longo de diversos textos no Antigo Testamento, a figura da videira ela era utilizada para representar a nação de Israel. No texto de Isaías, por exemplo, no capítulo de número 5, nós vemos que foi o próprio Deus que plantou esta vinha, a nação de Israel,
com a finalidade, com o propósito de que esta videira, a nação de Israel, produzisse muitos frutos. Mas é o próprio profeta Isaías que vai deixar claro para nós que a nação de Israel não cumpriu bem o seu papel. Ela falhou com Deus no papel que foi chamado a cumprir. Que papel era esse? O papel de ser luz para os gentios, de ostentarem um testemunho vivo do Deus vivo, Yahvé. Israel, no entanto, foi mais atraído pelos deuses das nações vizinhas do que pelo seu poder, potencial de penetrar as nações vizinhas como uma nação missionária. E nós vamos ver esse afastamento progressivo da nação de Israel, de seu papel original, chegar ao seu ponto mais baixo, quando eles chegam até mesmo ao ponto de rejeitarem e de crucificarem a Jesus, o Messias. Então a história se acaba aqui. O plano de Deus deixou de se cumprir. A nação de Israel falhou e está tudo terminado. Não é essa a verdade, irmãos. O propósito de Deus, do qual Israel se afastou em uma apostasia final, não caiu por terra quando eles deixaram de cumprir o seu papel, a sua missão. Em contraste com a videira que foi destruída por causa de sua desobediência, Jesus diz ser aqui, no versículo 1 do texto que nós lemos, a videira verdadeira. Jesus está chamando para si, está assumindo aqui o papel de ser a própria personificação do que a videira que Israel era deveria ser. Aquilo que Israel, como videira, não havia podido fazer, Cristo Jesus fez. É por isso que ele diz que ele é a videira verdadeira. E Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Ele está referindo-se aqui, nós vamos ver ao longo da reflexão nesse texto, de um modo bem especial aos seus discípulos, mas isso se estende a todos os filhos de Deus espalhados pela história e pela face da terra. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. E assim como os ramos somente podem dar fruto quando eles permanecem ligados à videira, nós vamos ver que os crentes também, eles somente podem produzir frutos espirituais quando eles permanecem ligados a Jesus Cristo. A videira, meus irmãos, ela é uma planta essencialmente utilitária. O que isso quer dizer? O que isso significa? A videira ela existe para dar frutos. É uma árvore com uma flor bem pequenininha. O fruto que ela dá, a uva, ela dá em abundância. E normalmente quando uma videira ela se enche com suas folhagens pequenas e com muitos frutos, o que precisa ser feito? É preciso ser feito uma poda. Ela é cortada até o seu caule para que ela venha a dar frutos posteriormente em uma nova estação. E essa função frutífera da videira, ela é refletida através da ênfase que Jesus também dá ao longo desses versículos que nós lemos na frutificação. E com isso fica claro para a gente aqui que o propósito de Jesus, refletido no seu uso da metáfora da videira, é apontar para a sua missão messiânica, a missão que o próprio Cristo havia iniciado, mas a missão que deveria ser continuada por meio dos seus discípulos. E, posteriormente, a missão que deveria ser continuada através da igreja, que é o seu povo. E isso aqui nos leva a concluir, irmãos, que os discípulos de Jesus, eles são chamados a frutificarem. Esse é o nosso primeiro ponto. Jesus indica
primeiramente aquele que é o propósito de seus discípulos. Os seus discípulos são chamados a darem fruto. Esse propósito é declarado no versículo de número 8. Veja só. O texto diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Jesus, irmão, sempre declarou o propósito de sua vida como sendo o propósito de viver para a glória do seu Pai. Jesus viveu a sua vida, desempenhou o seu ministério com o fim de glorificar o seu Pai. E se, assim como nós admitimos, a vida de Jesus, ela modela aquela vida que agrada a Deus, a implicação óbvia disso, irmãos, se Jesus é aquele que modela a vida redimida, é que assim como Jesus viveu para a glória do seu Pai, nós também devemos viver as nossas vidas para a glória de Deus. Não é isso que está estabelecido na resposta à primeira pergunta do breve catecismo de Westminster? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Assim como Jesus deu por diversas vezes uma clara demonstração de que o fim de sua vida era a glória de Deus Pai, também nós, os seus discípulos, devemos viver para a glória de Deus. Mas como é que a gente faz isso? Como é que nós o glorificamos? Jesus responde a essa pergunta. Jesus responde essa pergunta ao longo dos versos que nós lemos. Especificamente na primeira parte do versículo 8 que nós lemos. Nós glorificamos a Deus, o Pai, sendo frutíferos, dando frutos. Observe os dois primeiros versos. Jesus vai apresentar o Pai aqui como sendo um lavrador, um viticultor. O Pai é o dono da vinha. Ele é aquele que cuida da videira. E Jesus deixa algo claro para nós aqui nesses dois primeiros versículos. Jesus primeiro faz uma advertência severa. Jesus vai dizer, no versículo de número 2, que aqueles ramos infrutíferos, eles são cortados pelo lavrador, que é o Pai, pelo viticultor, e são lançados fora. Isso vai ficar mais claro ainda na linguagem que Jesus apresenta no versículo de número 6. Jesus vai deixar claro que esses ramos infrutíferos, eles são aqueles que não permanecem ligados a ele. Os ramos infrutíferos, segundo o que Jesus está nos ensinando, são aqueles que não permanecem em comunhão com eles. E o que é que vai acontecer com esses ramos, segundo o versículo 6? Jesus diz que o Pai vai lançar esses ramos fora, para que ao secarem, eles então sejam ajuntados, eles sejam apanhados e sejam lançados no fogo para que sejam queimados. Como é que nós glorificamos a Deus? Sendo frutíferos. Mas e se não formos frutíferos? O Pai, o agricultor, cortará e lançará fora todos os ramos infrutíferos, para que eles sequem, sejam ajuntados por ele mesmo e lançados ao fogo para que se queimem. Mas Jesus começa com essa advertência no versículo 2, falando a respeito de nossa frutificação, mas ele termina com uma promessa. Jesus diz que para aqueles que permanecerem nele, o Pai irá podá-los, como as podas da primavera das vinhas. Com qual finalidade? Para que esses ramos frutíferos, eles possam produzir ainda mais frutos. Mas veja o que mais Jesus deixa claro no versículo de número 8. Jesus deixa claro ainda que à medida que frutificamos,
nós então refletimos a nossa identidade como verdadeiros discípulos de Jesus. Veja só, ele disse: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Ou seja, irmãos, os frutos espirituais que adornam a vida dos filhos de Deus, eles refletem a natureza do ser do próprio Deus, que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Então, à medida que nós refletimos o caráter de Deus em nossas vidas, conformadas com Jesus, o que acontece? O Pai é glorificado. Os discípulos de Jesus são chamados para serem frutíferos. Isso nos leva ao segundo ponto. Se ser frutífero significa refletir em nossa vida uma vida em conformidade com a imagem e semelhança de Deus, de Jesus, que é aquele que revela a essência e o ser do próprio Deus, então isso nos leva à consideração de que o fruto que os discípulos produzem não está ligado necessariamente àquilo que os discípulos produzem, àquilo que eles fazem, mas o fruto que os discípulos produzem faz referência à vida de Jesus sendo vivida neles. O fruto que os discípulos produzem não é o que eles fazem, mas é a vida de Jesus neles. Observe os versículos 4 e 5. Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A declaração de Jesus aqui ao final do versículo 5, irmãos, deixa claro a dependência total que os discípulos tinham dele. Sem Jesus, aqueles homens não podiam fazer coisa alguma. Jesus está deixando claro aqui para nós, irmãos, que assim como para que um ramo dê boas uvas, ele deve permanecer ligado à videira, também os discípulos devem permanecer ligados a ele para que eles sejam frutíferos e para que eles glorifiquem a Deus, o que é o fim principal de suas vidas. Meus irmãos, fora de Jesus não existe verdadeira vida e comunhão capaz de reconciliar o homem com Deus. Não é possível, fora de Jesus, que nós nos tornemos alvo dos benefícios da salvação que Jesus conquistou para o seu povo. E além disso, irmãos, fora de Jesus, não é possível que nós sejamos capazes de produzir frutos a partir de nós mesmos. A igreja, irmãos, ela encontra a sua unidade, a sua vida e a sua fertilidade em Jesus. Somente em Jesus. Toda a eficácia da igreja e do ministério se baseia nisso. Se baseia nessa preposição. Cristo é aquele que dá o crescimento. Então, para que haja fecundidade, para que hajam frutos, o que nós devemos fazer? Nós devemos permanecer em Jesus. Nós devemos continuar ligados a Jesus. Além disso aqui, irmãos, Jesus nos ensina que o nosso relacionamento com Ele é fundamental para a nossa frutificação. Nenhum ramo, de fato, pode dar fruto por si mesmo. Jesus deixa isso claro.
Produzir frutos para Deus não é uma possibilidade humana. É a obra que Jesus realiza por meio dos seus discípulos. Os frutos que glorificam ao Pai, a vida que agrada a Deus, é a vida de Jesus em seus discípulos, no seu povo. Irmãos, nenhuma quantidade de planejamento engenhoso, as nossas atividades incansáveis, nenhum patrocínio de evento espiritual por conta própria pode produzir fruto que glorifique ao Pai. Nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. É como tentar amarrar frutos de imitação em galhos vivos de uma árvore. Irmão, somente a vida de Jesus em nós é que pode nos tornar frutíferos para a glória de Deus Pai. Sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma. Mas Jesus acrescenta ainda um terceiro princípio importante aqui, por meio de suas palavras. Jesus vai nos mostrar ao longo desse texto que é a sua palavra que nutre a comunhão dos seus discípulos com ele. Ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Isso significa, irmãos, e este é o terceiro importante princípio para nós, que a união dos discípulos com Jesus ela é definida por meio da sua palavra. Jesus deixa claro aqui que permanecemos nele à medida que nós permitimos que a sua palavra habite em nós, permaneça em nós. Veja o versículo de número 7, ele diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é tirar o nosso próprio modo de pensar sobre a nossa relação com Ele do foco. Com certeza você já teve essa experiência. Eu já tive. Certamente você já teve. De nós nos reunirmos para discutirmos, juntamente com os irmãos, algum tema bíblico da Escritura, mas num dado momento da conversa ela começa a se perder, porque as pessoas começam a emitir suas próprias opiniões a respeito daquele tema. Eu gosto de pensar que a minha relação com Jesus é definida da seguinte maneira. Eu costumo achar que Jesus ele se relaciona com o seu povo desse jeito. Olha, eu acho que esse jeito de falar com Jesus é o jeito correto. Jesus está tirando aqui do foco o nosso próprio modo de pensar a respeito das realidades espirituais. Não é o que a gente acha, não é o que a gente gosta, não é o que a gente pensa que define a nossa relação com Ele, é a sua palavra. Aqui, irmãos, nós temos um padrão que ele vai aparecer ao longo de todo o Novo Testamento. É o caso da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo, ele vai escrever sobre a união com Jesus, a união com Cristo, nesses termos aqui, no capítulo de número 2, no verso 6. Ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente anda em Jesus? O que significa isso? Paulo não vai responder, olha, eu gosto de pensar que andar em Jesus é isso aqui. Não, veja só. Paulo vai responder isso no capítulo seguinte, no capítulo de número 3, no verso 16. Ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que nós andamos em Jesus? Quando nós permanecemos
em sua palavra. Logo, meus irmãos, se nós desejamos estar em plena comunhão com Jesus, para que nós sejamos frutíferos, com o fim de glorificar o Pai, nós devemos permitir que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Isso significa permanecer em Jesus. A Escritura, irmãos, é o instrumento de Cristo usado pelo Espírito para fomentar a nossa união com Jesus e para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Não é o que a gente acha, não são as nossas experiências, não é o nosso ativismo, é a palavra, irmãos. É a Escritura. E como é que a palavra de Cristo faz isso? Como é que ela forma, ela fomenta em nossas vidas essa comunhão plena com Jesus, a ponto de dizermos que nós andamos nele, que nós permanecemos nele? A palavra faz isso ao nos conduzir através do processo de santificação, irmãos. Veja o que Jesus disse no versículo 3, de novo. Ele diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Esta é uma alusão clara de Jesus aqui a esse processo de poda dos ramos, depois de terem dado fruto, para que eles então deem mais fruto. E esse é um claro indicativo, irmãos, de que esse pode ser um processo doloroso. Ser conformado com Cristo vai trazer em nossas vidas feridas dolorosas. O Evangelho vai nos ferir profundamente. Porque o processo de santificação, por muitas vezes, é descrito na Escritura como um processo de mortificação de nós mesmos. Esse velho homem, essa velha criação precisa morrer para que uma nova criação tome o lugar dela. E a palavra de Jesus, a Escritura, ela promove em nós, ela fomenta a nossa comunhão com Jesus à medida que ela nos santifica, ela nos transforma, ela nos fere, ela nos mata. Mas isso é uma bênção, irmãos. Porque essas são feridas, chagas de amor. Porque isso é o cuidado de Jesus com o seu povo. Porque aquela velha natureza é inútil. Aquela velha vida é uma vida vã. E Ele está gerando em nós, nos oferecendo e nos abençoando com uma nova vida cheia de significado, cheia de sentido. Mas dói. Dói, irmãos. Mas dói para a nossa redenção. Dói para o nosso bem. Nós somos podados para que a gente possa dar mais frutos. Meus irmãos, essa habitação de Deus com o seu povo, essa habitação a qual Jesus faz referência aqui ao se valer da metáfora da videira verdadeira, ela não é um convite para que nós fiquemos acomodados. Sermos salvos não significa que agora a gente está livre para poder fazer o que quiser da nossa vida ou para não fazer coisa nenhuma. A realidade dessa comunhão que Jesus inaugurou com o seu povo não serve para
nos acomodarmos, para nos esquecermos do resto do mundo. A realidade desta comunhão inaugurada por Jesus com o seu povo, por intermédio do Espírito Santo, é um chamado à missão de Deus no mundo. Lembrem-se do que eu disse lá no início. Esta é uma das razões pelas quais Jesus está dizendo essas palavras aos seus discípulos, não simplesmente para confortá-los ante a iminência da perda de Jesus, da partida de Jesus, mas para deixá-los cientes da missão que eles teriam de cumprir agora. E a realidade desta união com Cristo, a realidade desta mútua habitação, ela serve para nos propulsionar para o mundo, para nos enviar no mundo como testemunhas de Jesus, para que nós sejamos frutíferos, para que a nossa vida glorifique o Pai. E essa realidade da nossa mútua habitação em Jesus é um chamado para a missão, porque este Senhor e Mestre que habita com o seu povo é também Ele aquele que nos torna frutíferos para a glória de Deus. É Jesus quem faz essas coisas, irmãos. Nós vivemos em um tempo em que, na verdade, nós sempre vivemos em uma realidade em que, mesmo dentro de círculos evangélicos, há sempre uma aparente necessidade de se apegar a certos tipos de experiência para poder autenticar a própria fé. Olha, para que a minha fé, esse instrumento através do qual nós somos unidos a Cristo pelo Espírito, para que ela se prove verdadeira, eu preciso viver algumas experiências. Eu preciso passar por algumas coisas. A gente sempre viveu isso, irmãos. Passa ano, chega ano, passa tempo, chega um novo tempo, e existem sempre propostas novas de uma nova experiência capaz de autenticar a sua fé e de fortalecer o seu vínculo e a sua comunhão com Deus, torná-lo mais parecido com Jesus. Então, as pessoas vão para encontros, acendem fogueiras, escrevem os nomes dos seus pecados em papéis, lançam naquelas fogueiras, sobem montanhas, são privados de sono, ficam sem comer, passam por uma espécie de tratamento militar, para se lembrarem daquele que é o papel que eles devem cumprir. Parece que a palavra de Deus não é suficiente. Parece que o Cristo que realiza essas coisas no seu povo e que faz isso por meio da sua palavra não é suficiente, não basta. Sem mim, vocês não podem fazer nada. É tentar produzir frutos à própria maneira, segundo a própria vontade. E engana-se, irmãos, quem acha que isso glorifica a Deus o Pai. É tolice, irmãos. Irmãos, eu falo isso com amor por vocês. Eu amo vocês. É tolice, irmãos. É tolice. Jesus nos chama para sermos frutíferos. Mas o fato de sermos frutíferos está intimamente associado à nossa comunhão com Ele. E a nossa comunhão com Ele somente se dá por meio da sua palavra. Essas outras experiências de autenticação da fé, elas vão passar. E aí eu vou precisar de outra. Eu vou precisar correr atrás de uma outra igreja.
um outro congresso, uma outra conferência, um outro evento, ouvir uma nova banda, ler um novo livro, fazer outros votos. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Nós precisamos de Jesus e de suas palavras. Nada mais do que isso. Nada além disso. Somente Cristo e a sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos faça ramos frutíferos, irmãos, para a sua glória, até que Ele venha para buscar a sua igreja.